Pessoal, não só o Donald Trump, como o vice do Donald Trump também chegou chegando. Ele deu uma declaração bombástica na qual, se mexerem com o Elon Musk, isso mostra a proteção que o Elon Musk passa a ter, ou melhor, o X e a liberdade de expressão vai dar ruim para a Europa inteira. E vocês vão entender o porquê. Eu vou expor para vocês a importância dessa declaração do vice do Donald Trump, que também já mostrou que vai chegar chegando junto com o Donald Trump. Outro caso que eu vou comentar também nesse editorial é uma péssima notícia para o STF, segundo uma matéria do Mário Sabino. Pois é. Uma declaração que o próprio Donald Trump fez em relação ao Elon Musk coloca o STF na mira, não só do Elon Musk, quanto também do Donald Trump. E eu vou comentar isso com vocês também. Vamos falar de fogo amigo, né? Tá rolando, vocês sabem, guerra entre Ucrânia e Rússia. E aí, um vídeo que viralizou de um soldado russo que se entregou à Ucrânia, sabe? É para acabar. Você vai entender que loucura que está acontecendo, tá? Fogo amigo, literalmente fogo amigo. Ou seja, será que essa galera tem competência para enfrentar os Estados Unidos? Será que eles não estão morrendo de medo? Você vai entender a regra do jogo. E por fim, mas não menos importante, Bolsonaro deu uma declaração que a esquerda está tentando colocar um veneno contra o Bolsonaro nessa declaração. Mas não é bem assim. Eu preciso abrir os seus olhos para que você entenda que essa declaração não pode ser levada a ferro e fogo, como a imprensa está tentando causar essa discórdia dentro do bolsonarismo. Estão tentando aplicar a regra, né? Do dividir para conquistar, mas não vai funcionar. E eu vou explicar o porquê. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 10 de novembro de 2024. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Se você puder se considerar aí inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, isso ajuda bastante, como vocês pediram. Vou colocar a data, esse é o editorial 5 para vocês. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Pessoal, olha só o comentário do Oswaldo Torres aqui. Trump aprendeu com os próprios erros e com Bukele como fazer e vai fazer. Ou seja, hoje as esperanças daqueles apoiadores da direita em relação ao Donald Trump cresceram significativamente. Nós já tivemos há pouco tempo atrás a vitória do Bukele, né? E agora a vitória do Donald Trump. Quem será o próximo da fila que vai chegar? Pois é, muita gente acreditando que é o Bolsonaro. O fato é que as ações do Bukele, deixa eu colocar o Oswaldo aqui para vocês irem vendo ele e a sua digníssima esposa, creio que sim, do lado aqui. O que acontece? O Nayib Bukele, ele foi um precursor em implementar políticas de direita dentro de El Salvador. Inclusive, tem um livro disponível aqui na descrição, né? Revolução contra o Sistema, o Efeito Bukele no Brasil. Eu escrevi sobre como o Bukele fez em El Salvador e como poderia ser aplicado aqui no Brasil. Está disponível para você. Tá no download aí, tá? Na descrição. E aí, uma das características é que o Bukele foi paciente. Ele soube esperar o momento certo, utilizando principalmente as redes sociais para trazer maioria dentro da Câmara e do Senado. E quando ele teve isso, ele depois, né, através de impeachment, parte do Supremo Tribunal Federal, e ele estabeleceu ali uma liderança consolidada. Ou seja, hoje dificilmente alguém tira do Bukele no voto. O Donald Trump já entra com essa imagem. Porque o Donald Trump já tem uma Suprema Corte que não é esquerdista. É uma Suprema Corte independente. Seguidora, né, das leis. Lá, a diferença nos Estados Unidos é que as leis estão acima dos juízes. E tendo o Congresso ao seu lado, Donald Trump muda as regras e a lei. Então, sim, o Oswaldo está certinho. Aprendeu com o Bukele e, cara, o desespero é porque essa gestão do Donald Trump será muito mais forte do que a primeira. Rapaz, o bicho tá pegando. Beleza? Vamos lá de primeira matéria, pessoal. Só lembrando a vocês, Segredos Milionários dos Leilões está disponível aí para vocês fazerem o download. Quer aprender a ganhar dinheiro com leilão? A hora é agora. Você entra, faz o download, você vai entender a importância desse livro, tá bom? Logo, logo vai ter um vídeo aí para vocês sobre isso também e vai ter as aulas, mentoria. É o seguinte, o J.D. Vance, que é o vice do Donald Trump,
ele falou uma coisa que assustou a Europa inteira. Ele disse o seguinte: vice-presidente eleito diz que os Estados Unidos podem deixar de apoiar a OTAN se a Europa tentar regulamentar o X de Elon Musk. Sabe essa historinha de regulamentação das redes sociais? Meu irmão, pode babar de uma vez por todas. De uma vez por todas, né? Então, entenda o seguinte: o que é o impacto dessa fala do J.D. Vance? É o seguinte: a gente está começando uma escalada autoritária em todo o mundo pela regulação das redes sociais, pela censura, pelo controle da liberdade de expressão. E aqui a Suprema Corte do Brasil já fala isso abertamente, em censurar as pessoas, que a liberdade de expressão ela não é universal. Tá, o que acontece? A liberdade de expressão, como já dizia o próprio Hayek, a liberdade de expressão ela é o principal de todos os direitos. Vou te dar um exemplo. A vida é importante? Sim. E a liberdade de expressão? Ainda mais. Porque se você não tiver liberdade de expressão, você não pode defender a vida. Entenderam? E é o que a imprensa, é o que a agenda woke está tentando limitar, a liberdade de expressão. Eu vou te dar um exemplo. Tá, tem, vamos pôr uma pena de morte para quem for de direita. Não está longe disso acontecer. E se você não puder abrir a boca, discutir, debater e falar isso não pode acontecer, você vai perder a vida. Não é isso? Então a liberdade de expressão é o maior de todos os direitos. E está sobre ataque. O J.D. Vance, ele falou o seguinte: olha, vocês vão manter a liberdade de expressão. Na Europa, o esquerdismo de vocês está tentando fazer isso. No Canadá, Brasil e em muitos outros países. Só que é o seguinte, nós temos um cara aqui que chama Elon Musk, que criou uma rede social, X, né? Ou melhor, comprou uma rede social, o X, e quer dar liberdade de expressão para todo mundo. Se vocês censurarem o X na Europa, nós vamos sair da OTAN. E o que isso muda? A OTAN foi criada em 1949. Começou com 12 países, hoje tem 31 países, e é mais ou menos o seguinte: mexeu com um, mexeu com todos. Os signatários da OTAN é um grupo de países onde tem cooperação mútua, militar e bélica. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: você vai pegar, então tem Hungria, são 31 países, a maioria da Europa e os Estados Unidos aqui na América, que funcionam da seguinte forma. Olha, se você atacar, invadir um dos países membros da OTAN, por exemplo, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Ela queria entrar para a OTAN, mas ela não fazia parte. A Rússia invadiu. Então o que aconteceu? Mandaram ajuda para a Ucrânia, mas não entraram. Se a Ucrânia fosse um país membro da OTAN, o dia que a primeira bala caísse lá dentro da Ucrânia, todos os 31 países mirariam para a Rússia e falavam: acaba com a Rússia. Entenderam? Então a OTAN, assim, a grosso modo, é isso. É o grupo, é o clube de países que, se mexer com um, mexeu com todos. Entendeu? E quando o J.D. Vance fala: não, se vocês tirarem a liberdade de expressão e continuarem com esse esquerdismo, eu tô fora. Eu, Estados Unidos, dou conta de me defender sozinho. E vocês dão conta? Eu vou fazer outras alianças só com países que querem a liberdade de expressão. Vou chamar a Argentina, vou criar o meu próprio clube aqui, o meu próprio grupo, mas que estão defendendo a liberdade de expressão. E aí eu vou deixar a Europa para lá. Vou chamar quem é da Europa que está defendendo a liberdade de expressão, que é de direita, e aí vai formar um grande grupo de direita, se essa censura à liberdade de expressão continuar. Entenderam o tamanho disso? Estou tentando explicar de uma forma fácil para você entender, mas deu para ser claro? É mais ou menos o seguinte: eu e meus amigos aqui, mas eu tenho uns amigos que estão com ideia meio torta. E tem outras pessoas que também estão querendo ser amigo. Eu viro para eles e falo: ó, ou vocês mudam a ideia de vocês, ou eu tô fora. Vou formar meu próprio grupinho, vou formar minha própria banda. Entendeu? É isso que os Estados Unidos falou aqui. E
É mais ou menos o seguinte, sabe aquela pelada de futebol que todo mundo tá lá jogando, de repente o cara apela e leva a bola? Pois é, os Estados Unidos é o dono da bola aqui. Então, isso aí é óbvio que é pesado, né, para essa turma que tá tentando censurar, né? Brasil que o diga, Brasil não faz parte da OTAN, só para deixar claro para vocês. Mas é aquele negócio. Se o Brasil for aliado de um outro país aí que atacar a OTAN, o Brasil leva chumbo também. Vou largar de ser trouxa, vou largar de ser besta, né? Vamos lá. Matéria do Mário Sabino. Essa aqui foi tensa. O Trump diz que o Elon Musk precisa ser protegido. Má notícia para o STF. O que o Mário Sabino expôs aqui? Olha, ele não só ofereceu um cargo para o Elon Musk, como o Donald Trump caiu nos encantos e está morrendo de amores pelo Elon Musk. O Donald Trump entendeu que o Elon Musk vai ser o seu principal conselheiro a partir de então, unha e carne. E falou, olha, o Elon Musk é um gênio. Nós temos obrigação de defender os nossos gênios e o nosso Elon Musk. Então, países que atacam o Elon Musk terão grandes problemas com os Estados Unidos. É um péssimo problema. E os Estados Unidos, o Donald Trump, ele está tão umbilicalmente ligado ao Elon Musk agora, e os dois estão em tanta sintonia, porque o discurso e o debate é o mesmo, que na hora da foto presidencial, né, o Donald Trump, com a família do Donald Trump, ele trouxe o Elon Musk, é como se tivesse adotado, falou, vem cá, se a partir de agora é meu filho. Cara, e quando mexe com o filho da gente, o negócio não fica bom. Então, vocês entendem que quanto mais mexe, mais fede essa história? Vou te dar um outro exemplo. O Elon Musk, ele é dono da Starlink, ele é uma figura, assim, mundialmente conhecida. Teve uma reunião contra a Rússia. O Elon Musk fornece, né, internet para a Ucrânia contra a Rússia e até hoje quem segurou a Ucrânia, porque senão a Ucrânia já tinha sido dizimada do mapa contra a Rússia. Só para vocês terem noção. Teve uma reunião que ninguém sabe o teor, antes de ser presidente, olha só, entre o Zelensky, o Trump e o Elon Musk. Gente, o Trump não é presidente. Teve uma reunião entre esses três, para você ver o poder e a influência. Ou seja, o Donald Trump já começou a governar antes de assumir a presidência. E não é à toa que a esquerda está desesperada no Brasil. Essa matéria do Mário Sabino mostra isso. Não só a esquerda, o mundo está com medo do que pode acontecer. O mundo da agenda do mal, a galerinha da agenda woke lá, tá mal na história, né? O Irã pede alívio na pressão e nega a acusação de complô do Donald Trump. Tentando matar o cara. Mas o cara pegou a presidência. Agora lascou, fedeu. Né? Agora nós estamos ferrados, vamos ter que baixar a bolinha e pedir, pelo amor de Deus, não faz nada com a gente. O Irã pediu ao presidente dos Estados Unidos, eleito, Donald Trump, neste sábado, para mudar a política de pressão máxima sobre a República Islâmica que aplicou em seu segundo mandato. Trump deve mostrar que não segue as políticas errôneas do passado, disse Mohammad Javad Zarif, vice-presidente iraniano encarregado de assuntos estratégicos. O ex-chanceler Zarif ajudou a arquitetar o acordo nuclear assinado entre o Teherã e a comunidade internacional em 2015, inclusive com os Estados Unidos. 3 anos depois, o então presidente eleito, Trump, retirou os Estados Unidos do acordo e impôs sanções severas como parte de uma política semelhante contra o Irã. Cara, o Maduro tá morrendo de medo. O cara do Irã tá morrendo de medo. O Lula tá morrendo de medo. Tá todo mundo apavorado com a chegada do Donald Trump. Você entendeu isso? Então, assim, cara, será que só aqui algumas figuras terão a coragem de continuar enfrentando o Elon Musk e agora o Donald Trump? Eu acredito que enfrentaram tanto o Elon Musk, que era o Biden que estava lá, que não gostava do Elon Musk. E agora com o Trump? Será que vai continuar a mesma coisa? Rapaz, o bicho vai pegar, hein? E aí, quem que são os inimigos dos Estados Unidos? Essa galera aqui, despreparada, sem preparo. Fogo amigo, soldado norte-coreano,
atiraram contra russos. Se acreditarmos num vídeo que circula na internet, os norte-coreanos não são apenas um perigo para os seus oponentes ucranianos, mas também para os seus camaradas russos. O que aconteceu? Um soldado russo, fugiu do fronte de batalha, se entregou para os ucranianos e falou: olha, não quero guerrear nisso mais não. Chegamos no fronte de batalha, tinha comida, tinha mantimentos, os norte-coreanos começaram a comer tudo, deixar a gente sem, pegar as roupas e tudo, deixando a gente com frio. Na hora que apareceu o primeiro, e já teve um relato de primeiro confronto entre ucranianos e soldados da Coreia do Norte, na hora que chegou lá, os caras começaram a atirar à torta e à direita, começou a atirar no soldado russo, os caras não têm noção nenhuma, não sabiam nem usar as armas. Desde 1973, a Coreia do Norte não entra em nenhuma guerra. Tem lá o exército, fala do poderio militar deles, mas não entra em nada. Então, chegou na hora de guerrear, os caras nem sabiam usar as armas, atiraram nos soldados russos, atiraram nos ucranianos, não sabia a diferença. É mais ou menos você entrar num joguinho de videogame que você dá o controle ali pro seu irmão menor, né? O cara saiu atirando pra tudo quanto é lado. Entendeu? Então, fogo amigo, pesado, né? Ou seja, o cara preferiu se entregar do que levar um tiro de um norte-coreano que não sabia nem o que estava fazendo ali. E aí a grande questão que fica é isso aí que assusta os Estados Unidos? Né? Então, eu garanto para você, a vinda do Donald Trump põe um peso alto e grande nessa agenda de esquerda no mundo todo. Não matou o desespero, tá? Não matou o desespero dessa galera da agenda woke. Vamos lá. E aí, estão partindo para cima do Bolsonaro e nessa aqui eu vou defender o Bolsonaro. Eu critico muito quando eu preciso, mas aqui eu tô aqui mais para defender nesse caso aqui. Os elogios de Bolsonaro a um ex-ministro de Lula e Dilma. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, rasgou elogios a um ex-deputado federal e ex-ministros do governo Lula e Dilma Rousseff, que foi filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, por 40 anos. Sem citar o nome, Bolsonaro chamou o Aldo Rebelo de um cara fantástico e disse que o ex-deputado seria convidado a assumir o ministério do seu eventual novo governo. Meu Deus! O Bolsonaro convidando um ex-comunista para ser ministro, provavelmente do meio ambiente, caso ele seja eleito. E aí, Santo, como é que você defende isso? Meu irmão, eu conheço o Aldo Rebelo. O cara, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores autoridades e o cara simplesmente entendeu que estava do lado errado. Então, se você for pegar hoje, dificilmente você vai achar políticos que não tiveram do outro lado, né? E o Aldo Rebelo, a gente tem que pegar pela coerência, ele é um cara que, se você observar pela coerência, hoje, nem de longe, ele tem um discurso mais do PCdoB. Então, cara, se estão tentando jogar essa pecha aí de que o Bolsonaro tá errado, nesse cara aqui eu não acho não, tá? E cá entre nós, para quem me segue há muito tempo, já viu que eu falei do Aldo Rebelo muito antes do próprio Bolsonaro. Então, essa pecha aqui não é pejorativa, pelo contrário, é uma pecha produtiva. É um bom sinal que o Bolsonaro possa escolher um nome como Aldo Rebelo, que realmente o cara é de tecnicidade, o cara é exemplar. Não matou, o cara rompeu por completo com a esquerda já faz tempo, né? Vamos lá, pessoal. Matéria da Gazeta do Povo. Vamos falar de Cuba, né? Censura, tortura e vigilância. Cuba realiza perseguição contra líderes religiosos. É mais um, né? E o Brasil querendo mandar ajuda para eles. Em uma reunião especial da Organização dos Estados Americanos, realizada no fim do mês passado, especialistas em direitos humanos denunciaram a repressão e vigilância exercida pelo regime comunista de Cuba contra líderes religiosos e fiéis que tentam praticar sua fé livremente na ilha. Segundo os participantes, o regime cubano monitora os locais de culto e ameaça aqueles que exercem sua liberdade de expressão, religião e crença. Você está vendo sobre o que nós lutamos? Sobre isso. Não tenha dúvidas que é o sonho de consumo da esquerda mundial. Impedir que você tenha qualquer religião que não seja amplamente dominada pela esquerda. O porquê que o cristianismo é um mal tão grande para a esquerda? O cristianismo prega a vida, prega amor ao próximo. O cristianismo prega que você realmente, sabe,
atenda aos valores como pessoa e como espírito. Então, a esquerda não quer isso. Tanto é que olha essa matéria aqui. O Lula tenta nova invertida para se aproximar aos evangélicos. E entrega de ministério entra no radar. Na lista dos nomes citados para ocupar uma vaga no primeiro escalão estão a senadora Elisiane Gama e a deputada Benedita da Silva. Dos esquerdistas, uma do PSD e uma do PT, vão pegar um ministério para falar que estão acenando aos evangélicos. Podem até acenar esses pastores, né? Esses fariseus aí, que estão aí querendo, eu vou pegar um cargo ali. Mas, cara, o fiel, aquele cristão mesmo, não entra nessa. E aí o Vinícius Carrion escreveu aqui, vai mudar de opinião sobre a vida desde a concepção, sobre a família tradicional, vai pregar o amor entre as pessoas em vez de colocá-las em atrito permanente no famoso nós contra eles. Duvido é ao dó que o Lula vai passar a defender efetivamente isso. Entendam, existem concessões para tomar o poder. O que o Lula quer fazer com isso aqui? Ao chegar aqui e trazer esse discurso, e entregar esse discurso de agora eu estou me aproximando aos evangélicos, estou entregando cargos, ele quer controlar, dominar, e ao dominar, né, ao ter o controle total sobre isso aqui, ele, no final das contas, assume todo o poder e aí ele acaba. É o que aconteceu lá em Cuba, o que aconteceu na Venezuela. Hoje você não tem a liberdade religiosa como você deveria ter. Por quê? Porque quando você tem a palavra de Deus, você não segue a palavra esquerdista. Né? Isso é um absurdo. Né? Mas enfim. Obrigado, pessoal. Né? Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Lembrando a vocês, se vocês ficaram até o final, coloca no comentário, fiquei até o final. O livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você fazer o download, tá? Então, realmente, é um livro muito importante. Para você que pensa em, cara, tô cansado do Brasil. Eu busco uma nova hipótese. Principalmente você que tem um certo patrimônio. Reflita sobre o Uruguai, tá? Tá aqui o telefone. Vou fazer uma série de vídeos falando sobre o Uruguai, talvez um canal novo, mas eu vou expor para vocês aqui, né, a importância, né, do país, que realmente é um país que vale a pena, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.